Olá, grande concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo dessa semana. E como eu havia prometido no vídeo anterior, no vídeo de hoje vamos analisar e comentar questões da prova que foi aplicada lá para a Secretaria de Educação Municipal de São Luís, no Maranhão, e foi aplicada no dia 23 de janeiro, lá pela banca AOCP. Antes de mais nada, quero agradecer à professora Thalita que me enviou essa prova e assim possibilitou que esse vídeo se tornasse realidade, ajudando a nós, concurseiros de plantão, a melhorarmos os nossos conhecimentos bem específicos, teóricos e metodológicos sobre as questões que caem nessas provas. Essa prova era uma prova que foi aplicada, como eu disse, pela AOCP e tinha 25 questões de conhecimentos específicos. Dessas 20 questões de conhecimentos específicos, interpretação de texto em língua inglesa, gramática, né, que eu chamo de conhecimentos linguísticos, vocabulário, 8 questões eram sobre conteúdos teóricos, metodológicos relacionados à área dos professores de língua inglesa. Gente, 8 questões dentro de uma prova, com 25 questões no total, na parte de conhecimentos específicos, corresponde a 32% de uma prova. 32% é um percentual muito alto de questões de conhecimentos específicos. Fica aí o recado da banca examinadora e das bancas de um modo geral, né? A OCP, ela já é uma banca bem conhecida, nós temos aqui 2 vídeos sobre ela no canal, e ela cobra bastante coisa nesse conteúdo. Em relação a esse conteúdo, pode cobrar? Se estiver no edital, ela pode cobrar tudo que ela quiser. Tá? Então, vamos lá para a tela do computador, que eu vou comentar as questões e ao final do vídeo, como de costume, eu volto aqui para trazer as minhas considerações finais sobre essa prova e também sobre a banca AOCP. Então, na questão 38, né? A questão 38 diz o seguinte, deixa eu pegar, sempre esqueço, né, pessoal, de pegar a canetinha. Analise a seguinte situação em uma sala de aula de língua inglesa. Isso aqui é um tipo de questão típica, muito comum para a OCP, tá? Ela vai trazer ali uma situação, eu costumo chamar isso de um estudo de caso, porque você vai ter que analisar para você poder escolher qual é a alternativa que completa corretamente o que está sendo solicitado. Então, ela vai acontecer em grande parte nessas questões de conhecimentos teóricos e metodológicos, tá? Então, você vai ter que se colocar como se você estivesse analisando uma situação de sala de aula. A professora diz para os estudantes, all right, everybody, né? Ok, pessoal, agora vocês vão ler um artigo. Por favor, leia somente o primeiro e o último parágrafos e responda a questão de número 1. Os estudantes respondem, all right. E a professora pergunta, vocês leram todo o artigo? E os estudantes, não, somente o primeiro e o último parágrafo. Bom, e quais questões vocês têm que responder? Os estudantes, somente a questão B, certo? Então, façam isso agora. Vocês têm 5 minutos para fazer, tá? Então, o examinador vem e traz a seguinte instrução. Neste momento da lição, a professora está fazendo o que neste momento da lição? Ela está dando instruções e checando se eles entenderam a atividade. A resposta correta é letra A, tá? Seguindo na 39, tem de novo uma situação. Olha aí, imagine a seguinte situação. Aí você tem que ler toda a alternativa, né? Toda a situação para você saber responder a questão. Imagine a seguinte situação. Depois de desenvolver as habilidades de leitura com o artigo, que é o artigo que está lá no começo da prova, né, da interpretação de texto, do Pets Really Make People Happier and Healthier, você, professor de língua inglesa, decide explorar o vocabulário relacionado aos animais e ensinar aos estudantes uma lista de 10 animais, incluindo animais selvagens, animais de fazenda e também animais de estimação. Com o objetivo de fazer isso, né, você traz um jogo, né, você faz um jogo com os estudantes. Você divide os estudantes em grupos de 4.
toca o som dos animais e os estudantes têm que adivinhar que animal que é. O grupo que adivinhar os animais corretamente faz a pontuação, tem o primeiro score, tá? Quando você faz esse tipo de atividade, você está fazendo o quê? Você está mais juntando ou mais trazendo para beneficiar os estudantes que têm o quê? Aqui, nas alternativas, nós estamos falando dos estudantes que têm estilos de aprendizagem. Estilo de aprendizagem é diferente de estratégia de aprendizagem. Estratégia de aprendizagem o professor utiliza. Estilo de aprendizagem é a característica como o aluno aprende. E aí nós temos a visual, sinestésica, auditiva, tá? Que são as 3 estratégias. E no caso, como ela vai tocar o som, as crianças, ela está beneficiando, ela está favorecendo os estudantes que têm o quê? O estilo de aprendizagem auditivo. Eles aprendem melhor ouvindo. Na 40, de novo, uma mesma situação. Depois de utilizar o artigo do Pets Really Make People Happier and Healthier para desenvolver as habilidades de leitura, ou seja, a continuação da questão anterior, e ensinar vocabulário e as estruturas da língua, você, como professor de língua inglesa, gostaria que seus estudantes produzissem algo sobre o tópico de animais, tá? E aqui está a seguinte lista de ideias. Os estudantes apresentam uma apresentação oral sobre animais típicos do seu país. Os estudantes produzem um post para as redes sociais sobre a importância de se preservar os animais. Os estudantes participam de um debate no qual eles podem fazer sugestões, né? Um debate sobre o que eles poderiam fazer para salvar o meio ambiente. Os estudantes escrevem um parágrafo sobre seu animal favorito. Dentre todas essas opções aqui, qual delas, A1, A2, A3 ou A4, são consideradas gêneros discursivos? A1, A2 e A3 são gêneros discursivos. Somente A4 não é, porque a escrita do parágrafo, o parágrafo compõe o gênero discursivo, tá? Então, a resposta correta aqui da número 40, 1, 2 e 3, é a letra D. Ok? 41. De novo, uma situação hipotética. Imagine a seguinte situação. Você, como professor de língua inglesa, decidiu ensinar voz passiva para os seus estudantes. Você usa o texto, né, do Pets Really Make People Happier and Healthier para desenvolver habilidades de leitura e também expor os estudantes à língua-alvo. Você também usa o texto para ensinar voz passiva, usando estratégias guiadas. Ou seja, é o tipo de estratégia onde o professor vai orientar o estudante para que ele chegue sozinho ao conhecimento, tá? E daí tem o seguinte, agora é o momento de praticar a língua-alvo, porque os estudantes já tiveram o primeiro contato com a língua. E você planeja uma atividade controlada, uma prática controlada, né? Uma atividade de prática controlada. Então, o que eu preciso saber aí nessa questão? O que é uma atividade de prática controlada? Nós temos 2 tipos de prática de atividade: a atividade controlada e a atividade livre. A atividade controlada é aquela em que eu tenho o objetivo de trabalhar estruturas e trazer uma única alternativa correta. A free practice, ela é uma atividade que ela já deixa livre para a criação e para a realização por parte do estudante, tá? Então, aqui nessa questão, é fundamental conhecer o que é esse conceito de Controlled Practice Activity, ok? E aí ele vai perguntar, qual das seguintes atividades, ou seja, A, B, C, D ou E, melhor exemplifica um controlled practice in language teaching. Agora que você já sabe o que é um controlled practice, você já tem condições de escolher a alternativa correta.
Olha ali, ó. Students practice in a role-play conversation about advantages of having pets. Os estudantes, né, eles fazem ali uma encenação, uma conversação sobre as vantagens e desvantagens de se ter um animal de estimação. Olha, ali eu não estou controlando, eu estou abrindo para que eles possam colocar diferentes respostas, tá? E tá tudo bem, não tá errado. Tá ali promovendo um debate. A mesma coisa eu vou fazer na letra B. Eles vão escrever uma redação, ou seja, está aberta a questão para ser redigida. Na letra C, eles também vão promover um debate. Mais uma vez, está abrindo. E na letra D, eles vão amadurecer, né, trazer à tona ideias em pares, sem restrição do uso da língua, tá aberto, tá? E aí, a única que eu vou restringir é quando eu tenho uma atividade de fill in the blanks. Quando eu digo preencha o espaço, eu só estou dando ali para o estudante a oportunidade de colocar uma única resposta. E aí eu estou controlando, sim, a prática desse estudante. Então, a única alternativa que tem um control practice é a letra E na questão 41. A questão 42 é uma questão sobre avaliação. Fiz um vídeo aqui recentemente no canal comentando que esse assunto tem sido muito recorrente nas provas de concursos municipais e estaduais. Nos concursos federais nem se fala, né? Elas já são uma regra comum, já são obrigatórias, tá? E aqui eu explico, aqui no vídeo que tem no canal, eu explico bem a diferença entre essas avaliações. Então aqui a gente só vai ler qual é a situação para encontrar a resposta correta, tá? Então ele está dizendo assim, na sua aula de língua inglesa, ok? Na sua aula de língua inglesa, depois de ensinar e praticar a estrutura da voz passiva, você percebe que os seus estudantes, olha, então o professor ensinou e percebeu que os estudantes ainda têm muitas dificuldades com a língua-alvo e você decide reensinar a estrutura usando diferentes métodos e práticas, novamente, com uma variedade de atividades. Este é um exemplo de qual tipo de avaliação? Bom, não é uma avaliação somativa, porque a gente não tem objetivo de ranquear. Não é uma avaliação diagnóstica, porque a diagnóstica é a avaliação que a gente faz antes de trazer o conteúdo para a gente verificar qual é o nível de conhecimento do estudante sobre aquele assunto e assim preparar a aula. Evaluativa é um tipo de atividade, sim, quando a gente tem como objetivo verificar ali, vamos dizer assim, a produtividade, o resultado em relação à instituição de ensino. Agora, quando você quer avaliar o estudante no seu aprendizado, aí não. Aí você vai ter a avaliação formativa. Certo? Tá aqui a resposta. 43, também uma questão sobre um assunto que é recorrente nos concursos, né? Textos multimodais. Deixa eu ver se é esse daqui. Isso mesmo. Então, você, como professor de inglês, gostaria de trabalhar os gêneros multimodais. Já tem vídeo aqui no canal trazendo aí esclarecimentos sobre o conceito de textos multimodais e de multimodalidade, junto com os conceitos de letramento e de multiletramento também. Então, você quer trabalhar esse gênero sistematicamente na sua aula. Quando elaborando uma lição, né, uma aula com esse assunto, que segue, que traz as atividades, quando desenhando uma atividade multimodal para a sala de aula, qual das seguintes atividades melhor se alinha com o princípio crítico, visual, do letramento digital, visual e crítico? Textos modais são aqueles textos que incluem linguagem verbal e linguagem não verbal. Se eu tenho o objetivo de promover o letramento, ou seja, o letramento é aquilo que eu faço com aquilo que eu leio, como que eu pego aquele conhecimento que eu adquiri e utilizo ele na minha prática social, tá? Então, olha só, a única alternativa aqui, aonde eu vou analisar
um texto multimodal e vou promover a criticidade é aqui na letra B, ó. Quando eu peço a eles para escrever, eu estou desenvolvendo a habilidade de escrita, tá? Eu não estou usando texto multimodal aqui. Quando eu peço a eles para memorizarem palavras, eu também não estou trabalhando com a habilidade crítica. Aqui é a mesma coisa, ó, memorizar regras de gramática, também não. E dar ali um exercício focado na tradução. Então, a resposta que completa corretamente aqui é a letra B, de bom. Penúltima questão, 44. Você, como professor de língua inglesa, gostaria de fazer uso de metodologias ativas, ó. Assunto que nós temos aqui no canal de monte para vocês explorarem, né? Já tem vários vídeos sobre isso. E qual é o princípio da metodologia ativa? É que o foco é no estudante. O professor vai funcionar ali como um mediador, como um orientador ali na parte da aquisição do conhecimento. Então, se você é um professor de língua inglesa e quer aplicar metodologias ativas na sua aula, qual dos seguintes exemplos melhor se alinha com a técnica, né, com as metodologias ativas? Olha aqui, se eu vou explicar gramática, eu estou trabalhando na parte estruturalista. Então, essa aqui não é. Se eu estou trabalhando com drills, repetições, tampouco. Exercício de gramática, novamente, também não. Tradução de texto, de jeito nenhum, né, gente? Tá? E aí, só sobrou na 44 a letra E. É uma atividade, né, de ensinação, roleplay, né, onde os estudantes vão conversar sobre situações da vida real deles, tá certo? E a 45, que é a última, porque 46, 47 em diante elas já são de conhecimento da legislação, a 45 diz o seguinte: imagine que você, como professor de língua inglesa, decide trabalhar um artigo, né, do Pets Really Make People Happier and Healthier, com os seus estudantes. Como uma primeira atividade, você planeja perguntar para os seus estudantes. Então, a primeira atividade, você quer que você decide trabalhar o artigo e vai trazer a primeira atividade para trabalhar o artigo. Aí vai trazer perguntas. Você tem um animal? Que animal você tem? Que animal what do you like? O que você gosta de fazer com esse animal? Esse animal te faz feliz, né? Você gostaria de ter um animal? O que você pensa sobre os animais fazerem as pessoas felizes e mais saudáveis? Então, eu estou trazendo ali algumas perguntas para descobrir o conhecimento prévio do estudante sobre aquele assunto que vai ser abordado ali no exercício que eles vão fazer, tá? E aí, então, o examinador pergunta, nesse estágio, ou seja, nessa parte, nessa primeira atividade na sala de aula, o propósito da discussão é, muito bem, essa primeira atividade que eu trouxe, então, qual é o objetivo dessa atividade? Quando nós vamos promover atividades de leitura, nós temos pre-reading, reading e post-reading activities, tá? Essa parte de fazer perguntas, de ser um aquecimento, né, para verificar o conhecimento prévio do estudante, ela é uma habilidade conhecida como pre-reading, previous knowledgement ou simplesmente esquímara. Esquímara é um termo muito utilizado pela AOCP. Na prova do Instituto Federal do Maranhão, teve uma questão de uma página inteira. Essa questão está comentada num vídeo aqui do canal, aonde ele utiliza esse termo, tá? E aí é até interessante porque a atividade ela está relacionada com todas as partes de uma aula de leitura. Vale a pena assistir o vídeo novamente, tá? Então, se é uma atividade de pré-leitura, esquímara é sinônimo de pré-leitura, a resposta correta da 45 é a letra A. Terminamos aqui, então, a nossa parte de conhecimentos. E aí, me conta o que é que você achou dessas questões que eu comentei aqui na tela do computador.
Bom, se você é novato por aqui ou novato com a OCP, talvez tenha ficado um pouco assustado com essas questões. Mas a OCP, ela tem uma prova que eu costumo dizer que é uma prova limpa, é uma prova sem pegadinhas, uma prova muito bem estruturada. Ela tão estruturada que você observa que o examinador colocou um único texto ali para interpretação e explorou aquele texto durante a prova inteirinha. O texto era longo, mas o examinador pedia nas questões de interpretação o parágrafo aonde ele queria que você observasse a informação. Então, não é uma prova para fazer pegadinha com os candidatos, né? OCP gosta muito de questões sobre conhecimentos teóricos e metodológicos da área de formação dos professores. Dentro dessa parte, prioriza questões relacionadas a estratégias de leitura de textos em língua inglesa. Já tem aqui no canal um vídeo de uma questão que foi super polêmica, que foi aplicada no Instituto Federal, no concurso do Instituto Federal do Maranhão, em 2023. É um vídeo que vale a pena você ver novamente, porque é uma questão de uma página inteira, mas ele cobra todas as etapas do processo de leitura de texto em língua inglesa em sala de aula, tá? Então, essas são as características da AOCP mais comuns, tá? O que aparecia ali de novidade em relação à parte de estratégias era o vocabulário de Esquimada, né? Esquimera é uma palavra que está relacionada ali exatamente com o conhecimento prévio ou do aluno sobre aquele conteúdo, que é a primeira parte que a gente faz um trabalho utilizando estratégias de leitura. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprimorar os seus conhecimentos e assim conseguir melhorar a sua pontuação na prova que você tanto deseja. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like. Se não é inscrito ou inscrita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Inscreva-se e ative o sininho para você receber todas as notificações, tá? E eu espero, então, vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!